Veja no Parlamento Brasil, refugiados venezuelanos continuam chegando a Roraima. O Amapá quer de volta as suas terras, que ainda estão sob domínio da União. Santa Catarina convida jovens a tirar título de eleitor. Ceará revela que 60% dos brasileiros não lembram em quem votaram nas últimas eleições. Exposição celebra o bicentenário da Imperatriz Teresa Cristina, no Rio de Janeiro. Artistas fazem mobilização pelo meio ambiente em Brasília. Luz do sol, que a folha dá em todo, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. O drama vivido por milhões de ucranianos que estão deixando o seu país em busca de paz tem comovido o mundo. Já aqui mais perto, nossos vizinhos venezuelanos, também aos milhões, têm saído da Venezuela à procura de uma vida melhor. Centenas deles ainda chegam todos os dias a Roraima. Embora milhares já tenham sido acolhidos pelo Brasil, a realidade que eles encontram aqui é bem diferente da planejada. Sem vagas nos abrigos e sem ter para onde ir, o jeito é fazer da rua a moradia. Mesmo com a permanência proibida próximo da rodoviária internacional de Boa Vista, este é o local onde muitas famílias venezuelanas ficam acampadas ao relento à espera por vaga em algum abrigo. É o caso da Eolimar Hernandes, de 22 anos. Ela veio da Venezuela há 4 meses. Além de conseguir vaga no abrigo, a esperança é o processo de interiorização. O estado almejado é o Rio Grande do Sul, onde já estão a mãe e o irmão dela. Mas, enquanto esse dia não chega, o jeito é viver de maneira improvisada, junto com os 3 filhos. Ahorita voy a ir a ver si me meto en abrigo para poder lugar mais seguro para mis hijos. A situação é compartilhada pela Lilian. Ela e a família de 7 pessoas vieram de São Félix, na Venezuela, em busca de melhores condições de vida. Porém, com os abrigos cheios, a solução foi morar na rua. Vine para Brasil a buscar uma boa melhoria de bem-estar, de viver para meus filhos, uma educação melhor. Em nota, a Operação Acolhida informou que Boa Vista tem 11 abrigos com capacidade para atender 7 mil beneficiários. Desse total, 6.112 vagas já estão ocupadas. Já Pacaraima, município fronteira com a Venezuela, tem 2 abrigos com a capacidade para atender 3.100 pessoas. Desse total de vagas, 2.260 já estão ocupadas. Segundo o balanço realizado pela Organização Internacional para as Migrações, OIM, em Boa Vista e Pacaraima, cidades de Roraima que concentram o maior número de migrantes e refugiados da Venezuela, só no mês de janeiro somaram-se 4.665 cidadãos do país vizinho fora dos abrigos da Operação Acolhida. Nós percebemos, sim, contando com Boa Vista e Pacaraima, a gente sabe, mas a gente já vê a queda desses números, né? A diminuição já há 2 meses, graças também às organizações da sociedade civil, às organizações da ONU e à Força-Tarefa, né? Junto com a Operação Acolhida. Esses dados nos trazem um reflexo do nosso trabalho. Então, o que nós devemos fazer e quais são as ações que já estão tendo frutos, né? Que são os resultados da nossa ação e o que a gente pode melhorar. Temos acompanhado toda essa situação que a gente passa aí por vários anos no nosso estado e também que vem acontecendo mundialmente, né? Nós acompanhamos, fomos já nos abrigos, acompanhamos em loco, já fomos em audiência pública em Pacaraima, como também
também já conversamos com autoridades para realmente mostrar a realidade que a gente vem passando no nosso estado. Então nós só estamos aqui, né, para contribuir de alguma forma, da forma melhor possível, para que tanto os refugiados quanto a população de Roraima consiga, né, conviver com essa situação, porque não é fácil, principalmente quem está deixando o seu país, né, a sua casa, a sua identidade por pressão, por obrigação, né, da situação que eles vêm passando, vir para outro país e começar do zero. Então a gente também tem que entender a situação deles e também, né, de alguma forma contribuir para que de alguma forma mais pacífica possível a gente consiga amenizar toda essa situação. Alistamento de jovens eleitores em Santa Catarina e legalização de terras no Amapá. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Amapá tem cerca de 14 milhões de hectares de terras produtivas, mas pouco mais de 10% pertencem de fato ao Estado. O Amapá deixou de ser território no ano de 1988, mas a maioria das terras ainda está sob controle da União, o que limita o uso econômico. A legalização destas terras foi amplamente discutida no plenário da Assembleia Legislativa. Os parlamentares defenderam os benefícios que a transferência vai gerar para o Amapá e ressaltaram a responsabilidade da Casa de Leis para que isso se torne realidade. Na realidade, na nossa opinião, nós nunca deixamos de viver no território federal do Amapá, porque foram feitas as estruturas governamentais, mas o território, a área do Estado, dos 13,9 milhões de hectares, continuaram sendo administrados pela União. Isso dificulta o processo de licenciamento ambiental e, posteriormente, a implementação de novos negócios por causa da falta de segurança jurídica que o empreendedor não tinha até que a lei foi aprovada. E aí, passando as terras para o Estado, a gente acredita que no futuro próximo, né, a partir do momento em que começar a titulação das áreas do Estado para quem é área de direito, a produção aconteça sem sobressaltos, que não tenha mais, né, a gente vire a página de judicializações, de ações de polícia sobre produtores e também servidores. O presidente Cacá Barbosa solicitou a criação de uma comissão específica para tratar da legalização das terras no Estado. Falou do potencial econômico e sobre a geração de empregos, além da melhoria da qualidade de vida da população. Vamos fazer um termo de cooperação da Assembleia Legislativa do Amapá, junto com a Assembleia Legislativa de Roraima e o governo do Estado, para buscar como é que eles conseguiram, com tanta rapidez, desenvolver o Estado. E os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, independentemente de bandeira política, que é o desenvolvimento do Estado. Então nós precisamos o quê? Fazer esse termo de cooperação com quem já tem a experiência para implantar no nosso Estado com muita sabedoria. Imagina você ser jovem e ter a oportunidade de fazer uma escolha importante que vai interferir na sua vida e no seu futuro. Pois é, 2022 é ano de eleições e quem vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro já pode participar do pleito. O TRE iniciou o alistamento eleitoral para essa faixa etária e todo o processo é online, podendo ser feito sem sair de casa. Para isso, basta ele acessar a nossa página na internet, www.tre-sc.jus.br e acessar Título Net. Ele vai fazer a sua inscrição, a sua movimentação no cadastro eleitoral e depois, inclusive, pode baixar o e-título, que é o título digital. Ou seja, ele não precisa nem ir ao cartório para fazer a retirada do documento. Para engajar os eleitores que já estão aptos, mas não são obrigados a votar, o TRE lançou a campanha Meu Primeiro Título, #BoraVotar. A iniciativa convida os jovens a assumirem o protagonismo no pleito. Para isso, diversas ações regionalizadas estão sendo promovidas no estado. E por falar em eleições, você se lembra em quem votou para deputado e senador? Pois é, 60% dos cearenses não se lembram. A amnésia eleitoral é muito comum entre os brasileiros. Mas agora, 2022, ano de eleições, é muito importante que a gente escolha bem para quem vai dar o nosso voto. O trabalho legislativo impacta diretamente a vida dos brasileiros.
A amnésia eleitoral acontece quando uma pessoa esquece os parlamentares em quem votou no passado, muitas vezes de uma eleição para outra. De acordo com uma pesquisa do Instituto Opinus, 6 em cada 10 cearenses esqueceram em quem votaram para deputado ou senador em 2018. A auxiliar em serviços gerais, Virgínia Maria, é um exemplo dessa amnésia eleitoral. Não consigo. E como é que a senhora vê essa questão de, por exemplo, ter votado em um parlamentar há 4 anos atrás, esse ano vai ter eleição de novo para presidentes e novos deputados, e ter esquecido da pessoa que a senhora votou? Isso aí cabe à minha consciência, né, se me policiar, né, sobre esse assunto que é muito importante. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 14 de fevereiro com 2.200 pessoas em 101 municípios cearenses. Se analisados os perfis das pessoas que sofrem de amnésia eleitoral, percebe-se que os menos escolarizados são os mais atingidos. O professor de Teoria da Política da Universidade Estadual do Ceará, Emanuel Freitas, diz que ainda existe uma maior centralidade a respeito da escolha do executivo. Há uma centralidade ainda maior no que diz respeito à escolha que se faz para o executivo. A maioria dos entrevistados que se lembra do voto que deu em 2018 refere-se ao voto para o governo do Estado e também para a presidência da República. Isso porque essas personas, o presidente e o governador, são aqueles que estão mais presentes, por assim dizer, inclusive na cobertura midiática, e a quem são imputadas mais responsabilidades por aquilo que acontece no cotidiano dos cidadãos. Isso também é uma marca da cultura personalística que toma a nossa política, as relações dos eleitores com os seus representantes. As diferenças entre gêneros e faixas etárias também são grandes, de acordo com o estudo. Entre homens, 5 em cada 10 dizem lembrar em quem votaram para o legislativo. Entre as mulheres, somente 34% disseram lembrar ao menos uma escolha das urnas em 2018. Quando se aborda a faixa etária, eleitores de 16 a 24 anos são os mais esquecidos. Mais de 60% deste público não lembram em quem votou. Os deputados Heitor Ferrer e Érica Amorim comentam os dados. Tudo que passa na vida das pessoas passa pelas casas legislativas, passa pelo político, ou passa pelo vereador, ou passa pelos deputados estaduais, ou pelo Congresso Nacional. Tudo de bom ou de ruim passa pelos políticos, pelos ditos representantes populares. Nós deputados, temos a honra e a nobreza de sermos os representantes populares. A gente lamenta porque, de fato, a gente já percebe, né, um desinteresse natural. Eu sei que, historicamente, as questões políticas, né, foram caminhando para um descrédito também, né, uma descredibilidade relacionada a muitos políticos do nosso país, e isso também está diretamente relacionado à questão do desinteresse. Mesmo com a crise da amnésia eleitoral, algumas pessoas lembram e comentam a importância de acompanhar os trabalhos dos políticos eleitos. No meu caso, eu me lembro, né? Me lembro das pessoas que eu votei, né? Porque são pessoas conhecidas, pessoas que eu já venho acompanhando há muito tempo, né? Mas realmente, no Brasil é isso, a pessoa esquece, não tenho dúvida. Esquece para quem votou. Tem que acompanhar para depois de 4 anos a gente saber se votou certo ou não, né? A Câmara dos Deputados aprova mais um projeto que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. É o Auxílio Aluguel. As mulheres representam mais da metade da nossa população, mas enfrentam muitos obstáculos para ocupar o seu espaço. E ainda são vítimas de violência de gênero. Para ajudar a mudar essa realidade, a Câmara aprovou um projeto que permite a concessão de auxílio aluguel para as vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade. Assegura condições para que a mulher possa sair
da situação de agressão, para que ela possa, se tiver em situação de vulnerabilidade, que ela possa ter um auxílio aluguel para que possa ser retirada do lugar onde ela sofre uma agressão, que é uma agressão extremamente destruidora, a agressão doméstica. Ela anda, né? Ela não fica ensimesmada, não fica nos limites da própria casa. Os deputados aprovaram também proposta que cria o Programa Nacional de Navegação de Paciente. Esse programa vai treinar profissionais de saúde para orientar, tratar, acompanhar e monitorar as pacientes com câncer de mama no SUS. O câncer de mama é o mais frequente entre as brasileiras, acometendo mais de 60 mil mulheres por ano em nosso país. Além disso, ocorrem mais de 18 mil mortes anualmente devido a este diagnóstico. A triagem, o diagnóstico e o tratamento dessa doença no Sistema Único de Saúde enfrentam diversas dificuldades e desafios decorrentes de questões como acesso aos serviços, desorganização, falta de informação e questões socioeconômicas. Caetano Veloso, Nando Reis, Daniela Mercury e muitos outros artistas fizeram um apelo em defesa do meio ambiente aqui no Congresso Nacional. Nos gramados, uma multidão protestava pacificamente. O presidente Rodrigo Pacheco prometeu debate e cautela. Apesar de toda a riqueza que herdamos, nossos recursos naturais não são infinitos. Para que o manejo de cada uma dessas riquezas tenha a vida como finalidade, é preciso muito cuidado. Mas como assim? O quê? Quando? Onde? Quais as consequências? Para quem? O difícil equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda não pode perder o foco nas futuras gerações. Isso se chama sustentabilidade. 5 projetos tramitam no Congresso simultaneamente. Propostas polêmicas, porque ao tempo em que regulamentam a exploração de reservas minerais em terras indígenas, flexibilizam o licenciamento ambiental e ampliam o uso de defensivos agrícolas. O Senado Federal abre as portas para debater a pauta com intelectuais, artistas e líderes de setores importantes da sociedade brasileira. É fundamental que haja, dentro do jogo político, um freio e que impeçam essa barbaridade que está na iminência de acontecer. A responsabilidade dos senhores aqui do Senado, das senhoras aqui do Senado, é imensa. Com todo o respeito e na esperança de que o Poder Legislativo desperte para seu possível papel de levar o Brasil a iluminar o mundo, deixo em suas mãos este documento. Muito obrigado. Estou ainda convalescendo de uma cirurgia, mas eu faço questão de juntar minha voz às vozes dos artistas e dos movimentos sociais que estão aí, e eu estou com eles, para manifestar nosso repúdio a essas leis do chamado pacote do veneno, que atende aos interesses do agronegócio em detrimento do meio ambiente e da saúde do povo brasileiro, além da ameaça que representa as terras indígenas. Embora haja um grande apelo em relação a todos esses projetos, muitos deles já há algum tempo aprovados na Câmara dos Deputados, nenhum deles foi objeto de minha parte e da Colégio de Líderes do Senado de um assodamento para se colocar no plenário do Senado Federal. E assim não será. Nós vamos ter toda a cautela de cada um desses 5 projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam. Porque, repito, nós não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais apartados e afastados da pauta do meio ambiente. E este Senado da República tem, evidentemente, esta preocupação. Tanto o senador Jacques Wagner, que pautamos projetos da Comissão de Meio Ambiente sob a tutela do senhor,
para a adaptação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas ao Acordo de Paris e outros projetos, inclusive de antecipação das metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esses são os projetos que até aqui foram apreciados pelo Senado em matéria de meio ambiente, todos com o objetivo de salvaguardar o meio ambiente. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Enquanto isso, do lado de fora do Congresso Nacional, manifestantes se uniam ao movimento dos artistas. Nosso direito, nosso dever de sermos cidadãos deste país. Nós somos brasileiros! E queremos respeito! Protestavam pela conservação da natureza, pelos direitos dos povos indígenas, contra o garimpo e os agrotóxicos. Luz do sol, que a folha dá em todo, em verde novo, em folha, em graça, em força. A música e a mobilização entraram noite adentro. Nesses tempos de migração em alta, uma exposição no Rio de Janeiro celebra uma imigrante ilustre que faria 200 anos. É a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Nascida na Itália, ela incentivou a vinda de muitos compatriotas para o Brasil. Hoje, cerca de 30 milhões de brasileiros descendem de italianos. Foi inaugurada no Palácio Tiradentes a exposição Teresa Cristina em Construção, uma homenagem ao bicentenário de nascimento da imperatriz de origem italiana, esposa de Dom Pedro II. Os visitantes podem conferir figurinos e peças de cenário utilizados na novela Nos Tempos do Imperador, exibida pela Rede Globo. Conhecida como a mãe dos brasileiros, Teresa Cristina tinha grande interesse por artes e arqueologia. Foi ela a responsável pela vinda para o Brasil de peças descobertas em escavações na Itália. Além de ser mãe, imperatriz, esposa, ela era uma mulher que tinha um forte interesse em arqueologia. Então, ela fazia investimentos, próprios, de recursos próprios, em escavações arqueológicas. Então, ela encontrava vasos, pedras, máscaras, afrescos. Então, tudo isso tinha no acervo do Museu Nacional, era do acervo do imperador, acervo da imperatriz, e foi reproduzido tudo isso na novela. Tá? Então, a gente escolheu tudo aquilo que tinha a ver com esse cuidado dela no trânsito de obras de arte clássica da Itália, da Europa, para cá, para o Brasil. Nascida em Nápoles, Teresa Cristina se casou por procuração e viveu no Brasil durante 46 anos. Aqui, ao lado do marido, teve papel fundamental na formação de coleções arqueológicas, que mais tarde integraram o acervo do Museu Nacional. Uma das peças mais valiosas da coleção Teresa Cristina é o afresco de Pompeia, que foi danificado no incêndio do Museu Nacional em 2018. Uma réplica pode ser vista na exposição. A obra original está sendo restaurada na Itália, numa parceria entre o museu e o consulado italiano. A maioria é justamente material com barro, e que conseguiu ser recuperado, Só material arqueológico, inclusive, Inclusive, agora, neste exato momento, graças à ajuda da Itália, nós estamos reconstituindo aquela peça que está ali atrás, que são os 2 dragões, que são os afrescos de Pompeia. Isso está na Itália e estamos fazendo isso agora. A exposição faz parte de uma série de comemorações do consulado italiano pelos 200 anos de nascimento da imperatriz.
O cônsul da Itália no Rio lembrou da importância de Teresa Cristina no incentivo à imigração italiana no Brasil, ainda no século XIX. No final do século XIX, chegaram ao Brasil milhões de italianos. Agora se estima que 30 milhões de brasileiros têm descendência italiana, a maior colônia italiana no Brasil. E temos essa presença italiana muito marcada em todo o Brasil, e isso é graças também muito ao papel da Teresa Cristina naquela época, em vários setores. O presidente da Alerj comemorou a parceria com o consulado italiano e reforçou a vocação do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, para as artes e a cultura. É uma honra para nós trazer um pouco da cultura italiana para o Palácio Tiradentes, porque a gente precisa cada vez mais ocupar o palácio, né? Com exposição, contando a história do Brasil, e nada melhor do que trazermos os 200 anos da nossa imperatriz querida, mãe dos brasileiros, Teresa Cristina, aqui para o Palácio. A exposição fica em cartaz no Palácio Tiradentes até o dia 8 de abril, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Muito legal essa exposição, hein? Para quem está no Rio, vale muito a pena visitar. Bom, e o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/TV/Parlamento Brasil ou no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. Tem o Instagram da TV, o Facebook, o Twitter, tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau.